Oi, gente! No vídeo de hoje eu vim falar com vocês como que eu ajudo biomédicos a lucrarem mais. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Murilo, eu sou o contador Neson Contábil e toda semana eu estou trazendo um conteúdo novo aqui para vocês. Por isso, caso você não seja inscrito no canal, aproveita e inscreva-se no canal para acompanhar as novidades por aqui. E caso esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, peço que você deixe seu comentário, deixe sua curtida para que o YouTube consiga levar esse conteúdo para outros empresários também. Pessoal, a ideia do vídeo de hoje é justamente compartilhar com vocês as experiências que a gente tem com os clientes do escritório, né? Então, um dos nichos que nós atendemos no escritório como especialista é na área de biomedicina e particularmente tem aumentado bastante nossa demanda recentemente, e aí eu estou aproveitando que a gente tem todo esse trabalho com o pessoal lá no planejamento para compartilhar esse conteúdo com vocês. Então, nós atendemos hoje tanto rede de franquia no escritório que atua como profissionais contratados na área, nós atendemos também profissionais que atuam como pessoa física e também acaba atendendo clínicas que trabalham com parceiros, né? Isso tanto em Campinas como atualmente em São Luís também. E particularmente tem uma amigaça aí que eu ajudei recentemente, fiz todo um trabalho para ela com a atividade dela, biomédica, e aí eu também tive todo um empenho de fazer um planejamento de fato como se a empresa fosse minha. Então eu aproveito todo esse resultado que eu tive com eles para compartilhar esse conteúdo com vocês e conseguir ajudar mais profissionais da área. Uma coisa que a gente percebe bastante é que tem muita gente recolhendo imposto de maneira incorreta. Então tem gente pagando mais para o governo que não deveria. E é isso que eu quero compartilhar com vocês com alguns pontos chaves, principalmente em relação à tributação e também em relação a funcionários, caso você tenha funcionário contratados, que isso também impacta no seu bolso e vai impactar na sua lucratividade, tá certo? Pessoal, improvisei aqui hoje para ficar mais didático algumas anotações que nós vamos falar no vídeo, então quero começar com vocês sobre as diferentes formas de atuação do biomédico. Então, o que a gente tem que ter em mente? Para atuar em si, hoje nós temos a possibilidade de atuar como pessoa física ou como pessoa jurídica. E o que vai definir o que é mais vantajoso é, de fato, qual que é o perfil do seu negócio e como está sendo a sua atuação. Quais são os pontos principais que a gente tem que considerar? Na pessoa física, gente, que a gente teria aí de custo em relação a essa parte toda envolvida relacionada à tributação, tá? Eu optei em colocar para vocês só em relação à tributação. O honorário contábil de um contador, né, que na pessoa física você faz através da escrituração do livro caixa. Tem que pagar, não é todo mundo que tem esse cadastro, tá, gente? Mas tem que efetuar o cadastro de autônomo na prefeitura. E esse cadastro de autônomo, ele de fato gera para você um carnê que você paga o ISS-QN de ofício. Então, não coloquei o valor aqui também, porque isso depende da prefeitura que você está atuando, tá? Então, esse gasto vai depender aí onde você está atuando, mas é o cadastro que é obrigatório e tem muita gente que não faz. E por fim, o que mexe mais no bolso da gente, que é a questão do imposto de renda. Esse imposto de renda, galera, ele pode chegar até 27,5% se você está recebendo aí uma faixa de 4.500, né? Estou simplificando um pouco os valores para vocês para ficarem mais fácil de entender, tá? Então, qual que é o custo de uma pessoa física que a gente tem que ter em mente? O honorário contábil e a guia do ISSQN de ofício, que depende muito da questão do volume, como que está sendo feita a escrituração do seu livro caixa, e esse imposto de renda, que ele tem a tabela de incidência, mas que ele chega até 27,5%, que você tem que fazer o recolhimento lá todo mês pelo Carnê-Leão, e o ajuste anual agora em março e abril, tá certo? E mais um diferencial, caso quem tem funcionário aí registrado, caso você tenha um funcionário registrado, além do custo que você já tem com o salário, FGTS, férias, 13º, a gente tem o recolhimento do INSS patronal. Então você tem que arcar com esse valor de 20% em cima do salário do funcionário, tá? Então isso aqui é uma grande sacada quando a gente vai fazer algum planejamento e vai reduzir a questão do imposto do biomédico, tá certo? Pessoal, se a gente não for na pessoa física, a gente vai para onde? A gente vai na pessoa jurídica. Pessoa jurídica, a gente está falando aqui de uma empresa enquadrada no Simples Nacional. Então, hoje a atividade de biomedicina ela é optante pelo Simples, né? A gente consegue enquadrar ela no anexo 3. E esse anexo 3 traz várias vantagens na questão do recolhimento do imposto. O que vai impactar para vocês? O honorário contábil do contador também deixei em branco aqui o valor, porque depende muito da questão da movimentação, tá? Normalmente, lógico, ele acaba sendo mais alto que comparado com a pessoa física, tá? Porque aqui a gente tem o trabalho do CNPJ, mas ainda assim, no volume da economia, ele acaba compensando essa situação, tá certo? E esse SQN de ofício, você deixa de pagar aquele valor que você paga fixo anual, tá? A gente faz o cancelamento da inscrição como autônomo, porque não tem necessidade, e você acaba atuando como PJ. E como PJ, esse valor do ISS ele vai estar dentro dos impostos que você já paga na empresa, tá certo?
E a tributação, a gente não tem mais aqui imposto de renda pessoa física, tá? Então você esquece o 27,5%, você acaba pagando 6% em cima do valor do seu faturamento. Então, ou seja, eu estou considerando aqui uma base de faturamento por 15 mil por mês, tá bom? Conforme esse faturamento vai aumentando, o imposto vai aumentando também, tá certo, pessoal? Então a gente tem essa faixa inicial de 15 mil e a tabelinha ela vai aumentando, mas ainda assim ela fica bem longe do imposto de renda. E a grande sacada também é a questão do funcionário. Aqui a questão do custo de funcionário, lógico, né? Continua os mesmos custos em relação ao salário, FGTS, 13º, mas você não paga nada de INSS patronal. Então você não tem esse custo adicional com o funcionário registrado. Pessoal, o que a gente percebe? Tem muita gente que ainda opta pela pessoa física e não faz esse comparativo em relação ao registro de funcionário, por exemplo. Então acaba perdendo dinheiro nesse sentido. E outra coisa também pelo próprio imposto de renda, né? Então, na verdade, se você já está com uma faixa de renda que você está retirando da empresa nessa faixa de 4, 5 mil, já não está compensando para você por aqui. É melhor a gente analisar pela questão da pessoa jurídica. O que é legal observar também? Tem as suas vantagens na pessoa física, né? Dependendo da situação. Então, na pessoa física, a gente trabalha na escrituração por livro caixa. Então, quando eu falo de imposto de renda, a gente está de fato falando sobre a renda líquida, né? Então, você tem a questão do seu recebimento, você desconta tudo que foi pago com a devida comprovação, né, com a devida nota fiscal, e aí em cima dessa renda final que é feita a tabela do imposto de renda e você paga o imposto. Quando eu jogo da pessoa jurídica é diferente, então por ter o benefício, né, por ter essa situação dessa carga tributária bem reduzida, você paga aqui o imposto sobre o faturamento bruto. Então em cima do que você emite de nota fiscal, você paga 6%, tá certo? Então por isso eu não posso falar de cara para vocês que no caso de biomédico é melhor pessoa física ou pessoa jurídica, porque lá no escritório eu atendo os dois casos e dependendo do cenário acaba compensando de um lado ou de outro, tá bom? O que é importante, o que é estratégico? É fazer de fato essa análise aí para você entender qual que é o perfil, porque tem muita gente perdendo dinheiro nesse ponto. E aqui que eu estou falando é tudo dentro da lei, tá bom, gente? Então é importante a gente observar e colocar esse comparativo. Tem alguns outros custos incidentes aqui também, né? Principalmente em relação ao conselho de classe, mas tudo isso a gente coloca dentro da apuração. É que a minha ideia é que eu trouxesse para vocês no vídeo de hoje os pontos mais básicos para ficar claro para vocês, tá certo? Pessoal, se você tem dúvidas, se você quer ajuda de como colocar isso aqui na prática, entre em contato com a gente, deixe seu comentário aqui no vídeo, a gente pode conversar. A gente aí já repetindo, né, é especialista nesse mercado, atuamos bastante clientes lá no escritório, ultimamente então tem crescido bastante essa demanda, tá bom? Desde já me coloco à disposição para ajudar vocês e a gente conseguir colocar isso aqui na prática, tá certo, pessoal? Obrigado, até a próxima.